prometer é muito fácil. Nós temos resoluções a cumprir. Então, a gente precisa prometer o que a gente realmente pode fazer na prática, o que é plausível, o que é palpável, o que é atribuição do conselho. A gente possa aproximar o farmacêutico do processo de fiscalização, que a fiscalização ela não tem um caráter punitivo, muito pelo contrário, é um caráter educativo e de informação para o colega farmacêutico. Eu vivo e respiro a farmácia há mais de 31 anos. Te confesso que, na verdade, como conselheiro, eu não conseguia ter uma visão do que era uma diretoria e assumir esse desafio. E eu acho que foi o maior desafio da minha vida, foi ter entrado para dentro da diretoria e que, na verdade, a gente sempre acha que ninguém está fazendo nada lá dentro. Com esse amor à profissão farmacêutica, eu conseguia retribuir à sociedade tudo que ela me deu. Quando você fala para mim, o Conselho Regional de Farmácia, não vejo só uma entidade, só a casa farmacêutica. Eu vejo ali as famílias que estão ali de trabalhadores, que deve ser no mínimo 100 pessoas, que depende daquela instituição. E que, se não tiver um orçamento bem feito, preocupado, tudo isso, de repente essas famílias vão ter a mesma situação desagradável e degradante que os funcionários do Estado passaram agora. Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e hoje a conversa vai ser bem diferente. Estamos com os candidatos do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, a Chapa 1, Compromisso Farmacêutico. Estamos aqui conversando com a Thalita, com José Liporage, com Jairo e José Roberto. E vamos conversar agora com o Jairo. Jairo, é um prazer estar conversando aqui com você. Muito obrigado, Ricardo. Gostaríamos de conhecer um pouquinho da sua história. Eu agradeço muito a oportunidade, Ricardo, de poder participar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Desde cedo, né, desde o início da minha trajetória, sempre estudei em escola pública, né, e foi do primário, ginásio, segundo grau até a universidade. E, portanto, no início da minha carreira profissional, sempre me interessei muito pela área de ciências e fiz o curso técnico em patologia clínica. Logo depois, então, escolhi a faculdade de farmácia, né, por opção, para dar continuidade aos meus estudos e fiz a área de análises clínicas, né, como farmacêutico bioquímico. A partir daí, então, uma vez formado, eu fiz o concurso para a Força Aérea Brasileira, né, entrei como oficial da Aeronáutica e desempenhei as minhas funções, né, durante todos esses anos, principalmente na área de gestão. Né. Nas Forças Armadas eu desempenhei a chefia na área de análises clínicas, então fui chefe do laboratório de análises clínicas e também da subdivisão de farmácia e bioquímica. Né? Posteriormente, eu entrei também na área de ensino, na área acadêmica, onde fiz o mestrado, né, em ciências, na UERJ, e posteriormente alguns cursos também na área de gestão, dei continuidade a essa área de gestão, fazendo cursos de MBA na Fundação Getúlio Vargas e também na Universidade Federal Fluminense. É uma trajetória bem diferente, né? Acho que é uma coisa interessante, né? Porque é uma trajetória que os farmacêuticos não conseguem, de repente, ver que há tantas possibilidades. Você está aqui mostrando que existem outros caminhos. Né? Exatamente, e no final ainda teve a parte empresarial, né? Que depois desses conhecimentos todos, né, na área de gestão, eu acabei montando uma empresa na área de educação e hoje a gente tem curso, né, preparatório para concurso e também curso técnico em patologia clínica. Né? Então atuo também hoje como professor universitário, né, também dou aula também em curso técnico, por acaso o curso técnico da escola Joaquim Venâncio na Fiocruz. Jairo, o que te motiva então para ser candidato a vice-presidente? Bem, eu recebi o convite para participar dessa chapa, da Chapa 1, do Compromisso Farmacêutico, com muito orgulho, né? E encarando como um desafio, porque ao longo desses anos todos eu percebi que havia uma certa dificuldade, né, do farmacêutico ter um contato direto com os órgãos representativos de classe, né? Ao longo dos últimos anos isso melhorou bastante, mas sempre tem algo a se melhorar, né? Portanto,
eu pretendo contribuir como vice-presidente do Conselho e sabendo que existe uma atuação diretamente no que diz respeito à fiscalização do exercício profissional, de modo que a gente possa aproximar o farmacêutico do processo de fiscalização. Então, para isso, é necessário que a gente entenda, né, que a fiscalização ela não tem um caráter punitivo, muito pelo contrário, é um caráter educativo e de informação para o colega farmacêutico. Como vice-presidente, né, do Conselho, eu vou estar à frente do processo de fiscalização e pretendo usar toda essa minha experiência, essa bagagem toda que eu adquiri ao longo desses anos para imprimir uma marca própria nesse processo de fiscalização, porque nós recebemos demandas, né, dos colegas em relação ao processo, como ele se encontra no momento, e que são necessárias mudanças realmente. Então nós pretendemos fazer uma gestão muito participativa e que conte de fato com a participação dos farmacêuticos. Esse que eu acho que é o ponto principal, sendo que a transparência no processo ela deve ser feita, né, de uma forma bem eficaz. Portanto, acredito, sem dúvida nenhuma, que todo o processo ele necessita de uma modificação bem substancial, bem significativa. E nesse projeto, o seu papel será de liderança, de gestão. Perfeito, né? Eu pretendo estar à frente de todo o processo, do início até o final, né? Imprimindo toda a minha experiência, né, que eu tenho nessa parte de gestão, trazendo os colegas para junto do processo de fiscalização, para que eles possam emitir as suas opiniões e para que juntos a gente possa chegar dentro de um contexto legal e ético sobre as modificações que possam ser feitas. Posso complementar? O que eu e Jair a gente conversa muito é que a gente precisa realmente alterar o atual modelo. É aproximar Perfeito. esse fiscal do farmacêutico, fazer com que esse fiscal seja muito mais, faça uma fiscalização mais educativa, mais orientativa junto aos nossos colegas. A gente vem observando, a gente conversa muito sobre quais são as demandas e hoje a própria opinião do colega. A gente está muito atento aos farmacêuticos da drogaria, do segmento hospitalar, do serviço público. Hoje o Conselho tem alguns recursos já em relação à fiscalização, mas a gente pretende aprimorar e alterar o atual modelo. Perfeito. O que a gente quer fazer hoje, quando nós nos reunimos, é realmente dar a nossa cara à gestão, à fiscalização, é torná-la realmente muito mais acessível ao colega em relação à fiscalização muito mais próxima do farmacêutico. E bom lembrar que nós já tentamos fazer isso e fomos barrados, né? Nós não tivemos como ir à frente nessa mudança da fiscalização, né? Zé Roberto muito bem lembrou, nós levamos para plenário um projeto audacioso. A gente ia Inovador. fazer história realmente, inovar na fiscalização, que foi o projeto da transparência na fiscalização. E nós tivemos, ali durante a votação na plenária, voto contra, né, de uma conselheira e alguma resistência de conselheiros que não estavam presentes naquele momento, inclusive nas redes sociais, na plenária seguinte. E a gente teve muita dificuldade de levar o projeto à frente. A nossa intenção, como sempre, é buscar uma razoabilidade e a gente ia garantir assistência plena naqueles municípios, naqueles meses. Inclusive, no nosso projeto, a gente ia divulgar no portal Transparência, no primeiro dia de cada mês, onde os fiscais estariam naquelas regiões, preferencialmente naquelas regiões. Mas, enfim, a gente não desanimou, a nossa intenção é continuar. E o trabalho não para por aí, a gente vai continuar sempre buscando formas de ser realmente assim, mais compreensivo com esse farmacêutico, compreensivo em relação à fiscalização dentro do que é legal. Por isso a gente levou para a plenária, mas nosso trabalho não continua. Então, José Roberto, a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua história e o que ela contribui nesse projeto dessa chapa que está se candidatando agora no Conselho Regional de Farmácia. Cara, eu vivo e respiro a farmácia há mais de 31 anos. Dentro da universidade, participei de várias reuniões no Conselho Federal,
sobre mudanças, visitei praticamente todas as universidades para ver o que estão fazendo diferente. E depois de algum tempo eu resolvi entrar como conselheiro para poder ver como é que era o conselho por dentro. E te confesso que, na verdade, como conselheiro, eu não conseguia ter uma visão do que era uma diretoria. E há 2 anos atrás fui convidado pelo Marcos para fazer parte da diretoria e assumir esse desafio. E eu acho que foi o maior desafio da minha vida, foi ter entrado para dentro da diretoria e ver todos os problemas que a gente ouve falar aqui fora e que, na verdade, a gente sempre acha que ninguém está fazendo nada lá dentro. E como, na verdade, todos nós, inclusive os funcionários, estão trabalhando muito para poder resolver. Um dos maiores problemas que nós temos, aí eu digo nível Brasil, é o sistema. Um sistema que já era antigo, que foi obrigado a ser colocado para todos os conselhos e que não dá a resposta necessária e atualizada ao colega farmacêutico. O Conselho Federal está refazendo esse novo programa, já entrou nesse ano no Rio Grande do Sul em teste. A gente acha que esse programa vai facilitar a vida dos colegas farmacêuticos e as nossas, já que vai ter muitas das coisas que hoje você tem que ir ao conselho fazer, vai ser online através do smartphone, que hoje todo mundo tem o smartphone, inclusive registro de ausência, tudo com o smartphone. Nós estamos atualizando todo o sistema de informática para poder atender essa demanda, já pensando no futuro. Em cima disso, nós estamos trabalhando com o WhatsApp para poder ver quais são as necessidades reais dos nossos colegas. E isso agiliza bastante. Bastante, né? Muito, porque chegou o problema, aconteceu, já se leva para a diretoria, eles já tomam um posicionamento, eles já têm uma resposta. Tá? Tem muita pessoa reclamando que não consegue acesso, por exemplo, a um carnê para pagar. Nós, com o WhatsApp, nós mandamos por e-mail, em 10, 15 minutos ele está recebendo através do WhatsApp o carnê para poder pagar ou qualquer outra informação. E uma coisa que a gente tem muita preocupação, que toda entrega de carteira a gente faz questão de lembrar. O WhatsApp é excelente, Facebook é excelente, são programas que vieram, estão aí, mas lamentavelmente as dúvidas que o colega tem, ele tem que tirar com o conselho, porque eu canso de ver resposta errada. Então a gente sempre solicita que seja encaminhado qualquer dúvida que seja ao conselho, que nós vamos responder e aquele documento nosso é um respaldo para ele. Se acontecer alguma coisa de ele ter que responder penalmente, civilmente, ele vai dizer, fiz porque o conselho disse que eu podia fazer. Caso contrário, ele vai dizer, não, eu perguntei no Facebook e uma pessoa respondeu assim e eu fiz assim errado. Então, essa preocupação nós temos, toda palestra a gente responde isso, né, Thalita? Sim. Que é importante tirar dúvida com o conselho, seja por WhatsApp, seja pela ouvidoria, seja pela fiscalização ou pessoalmente. E evitar de repente, procurar no Facebook colegas que, de repente, não têm essa informação. Não tem informação e precisa. acaba confundindo, né, o verdadeiro papel do conselho. Né? E muitas vezes, até nós não sabemos a resposta. Nós temos que procurar a resposta, mandando um ofício para o federal, para que o federal responda, para que a gente possa responder. O que, assim, só para a gente concluir essa parte, essa questão assim, do Zé, seja o que for, a gente está ali realmente para buscar uma solução. E ajudar de fato. Sempre, seja o que for, a gente está ali para ajudar, a gente busca formas de poder ajudar, de poder facilitar, sempre, dentro do que é legal, pode contar com a gente sempre. Isso é muito bom. Sempre. O que os farmacêuticos podem esperar com essa nova maneira de pensar na fiscalização? Vale lembrar que a gente precisa obedecer ao que preconiza a Resolução 600. Mas a gente hoje vê que é necessário que haja uma isonomia no Estado. O que é isso? É que o Conselho possa fiscalizar da mesma forma em todo o Estado. Para que o Conselho que os fiscais possam ir a todos os farmacêuticos e prestar orientações em relação a dúvidas que eles tenham, em relação à conduta.
Hoje, por exemplo, eu e Jara, a gente conversa muito sobre isso, a Resolução 600 preconiza a ficha de verificação ético-profissional. E alguns colegas têm algumas dúvidas em relação a que tipo de papel é o do farmacêutico, é o do CRF, se pode estar se confundindo ou não com o da vigilância. Então, hoje a gente pretende cada vez mais orientar e explicar que isso também está preconizado na resolução. Hoje, a nossa gestão, 2016-17, já busca todo tipo de, não digo nem brecha, mas todo tipo de forma de tornar mais razoável, a palavra é essa, mais razoável. A gente nem não vai parar por aí. Agora eu vou conversar com José Liporage, que eu já conheço de longa data, já trabalhamos juntos, e eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, nós que gostaríamos de conhecer a sua história. Então, Ricardo, eu comecei, minha origem começa no bairro de Vigário Geral, onde eu nasci, um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. E com toda a dificuldade financeira, eu consegui fazer uma prova e passar pelo segundo, São Cristóvão. Ali começa já a transformação da minha vida. Aí, no final do ensino, fui fazer o vestibular. Na escolha, já descobri que minha paixão era farmácia, fiz o vestibular para farmácia e consegui passar para a minha primeira opção, que foi UF. Aí fui fazer a graduação da UF, não sabia que a faculdade era integral, então semana inteira estudando manhã, tarde, noite. Eu ainda tinha que completar o horário com a hora do almoço para fazer atividades como natação, algumas outras atividades para poder completar. E graças a Deus em 89 terminei a graduação. Aí depois fui para o UFRJ, fiz 3 especializações, farmácia magistral, farmácia hospitalar, fiz o MBA em gestão executiva em saúde pela COPEAD, fiz também o mestrado já na UF novamente, na área da saúde da criança e adolescente, e toda essa possibilidade de ensino que eu tive sempre em instituições públicas me permitiu, junto já entrando na Fundação Oswaldo Cruz e trabalhando na Fiocruz, aprender como é a gestão pública, como é a gestão com toda a dificuldade, alguns períodos com uma dificuldade maior, mas sempre com dificuldade. E nesse interim, eu também tive a possibilidade, onde eu fui para as Forças Armadas, na Marinha, onde eu aprendi principalmente o respeito à hierarquia, à tradição e aprendi muito, tanto na área civil como na área militar. Depois voltei para a Fiocruz, tive a possibilidade de chefiar a maior parte do tempo um serviço e depois também por um curto período de tempo um departamento. E com esse aprendizado da vida, que eu já falei com toda dificuldade, eu aprendi muito a preocupação de seguir as legislações, estar o tempo inteiro preocupado com toda a parte de registro, de prestações de contas e até mesmo poder fazer algo melhor e sempre buscando a informação antes de poder realizar. E depois eu também sempre tive a preocupação, porque eu amo a profissão farmacêutica. Coragem, então, o que te move toda essa força é o que seria o quê? Qual você diria em uma palavra só? O amor à profissão farmacêutica. Com esse amor à profissão farmacêutica, eu conseguia retribuir à sociedade tudo que ela me deu. Ou seja, estudar instituições de graça, ser funcionário público, ter vários tipos de reconhecimento. E nessa parte eu consegui ainda ajudar, através de um grupo, a recuperar a Associação Brasileira de Farmacêuticos, consegui atuar na SBRAF, consegui atuar em várias entidades. E claro, algumas também recebi convite, uma Academia Brasileira de Medicina Militar, através de um trabalho que eu coloquei, que era a importância dos insumos e medicamentos na área de segurança nacional, que eu achava que o Brasil precisa ainda crescer muito e modificar. E toda essa parte que eu aprendi, Ricardo, com a gestão, agora com esse convite de poder estar participando da Chapa 1, Compromisso Farmacêutico, levar o Conselho Regional de Farmácia toda a possibilidade de melhorar essa parte da tesouraria, trabalhar em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia, trabalhar em conjunto com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público, com a entidade que for, para realmente poder aumentar
a transparência, aumentar a capacidade de recursos. Porque quando você fala para mim, o Conselho Regional de Farmácia, não vejo só uma entidade, só a casa farmacêutica. Eu vejo ali as famílias que estão ali de trabalhadores, que deve ser no mínimo 100 pessoas, que depende daquela instituição. E que, se não tiver um orçamento bem feito, preocupado, tudo isso, de repente essas famílias vão ter a mesma situação desagradável e degradante que os funcionários do Estado passaram agora. Então, eu acho que a gente tem muita responsabilidade no Conselho, com os farmacêuticos, com os funcionários, com as famílias, com a sociedade. Por isso que eu aceitei mais uma vez participar. É um desafio, né? Sim, é um desafio. Mas eu acho que a gente trabalhando em conjunto, com um grupo, como uma família, como o Zé falou, eu acho que a gente realmente pode fazer o melhor. Então, o interesse, como tudo na vida, é sempre ajudar. Nada diferente disso. Liporage é muito bom os farmacêuticos conhecerem uma história dessa, que é uma história de amor à profissão. E para dar essa continuidade, vamos conversar agora, né, com a pessoa que realmente está liderando essa proposta, que é a Thalita Barbosa, para a gente conhecer um pouquinho de você e conhecer um pouquinho do que você está projetando para essa chapa, o que você espera. Oi, Ricardo, sou uma jovem farmacêutica de Cabo Frio. Falar da minha história é uma coisa que me emociona muito. Eu sou de família humilde, eu sou filha de pais separados. E fiz a graduação e pós-graduação e mestrado com muita dificuldade. Liporage falou muito sobre o amor que move ele a profissão. O que sempre me moveu foi uma vontade de fazer diferente e de fazer a diferença. Sempre tive um espírito muito proativo, eu falava isso com o Liporage hoje pela manhã. E tenho vontade de agregar cada vez mais e de somar a nossa profissão. Eu sou de Cabo Frio, como eu mencionei, e os farmacêuticos do interior e de todo mundo que não mora na região metropolitana sempre tiveram uma defasagem de acesso ao Conselho. Hoje a gente conseguiu levar o Conselho para todo o Estado, seja com cursos, com seminários, com simpósios, com grandes eventos. Não à toa, isso muito me orgulha, a mim, ao grupo que eu pertenço, a nossa família. O Qualifarma, ele é hoje o maior programa de capacitação do Brasil. Nenhum outro conselho tem um programa de capacitação tão grande como o Qualifarma. Hoje a gente conseguiu realizar, e com o empenho de todos os diretores, todos os funcionários, hoje a gente tem o Qualifarma Especialização, o Qualifarma são cursos livres, temos o Qualifarma Seminário, e a gente tem o Qualifarma EAD, foi uma grande inovação, era um projeto antigo nosso lá no Conselho. E o que a gente pretende trazer para a nossa gestão é continuar cada vez mais. É daí para melhor o nosso trabalho. Nós temos duas características muito marcantes, que é a transparência e a capacitação. Vale lembrar que quando uma coisa que eu venho aprendendo muito, a atribuição do Conselho Profissional é ser um órgão fiscalizador do exercício profissional. A gente vem conseguindo fazer muito além disso. Tem problemas? Tem. Eu falo isso para todo mundo. Estou aqui para ser transparente, para ser claro, a gente fala aqui com a gente, não tem pergunta proibida, a gente está aqui para conversar sobre o que for preciso. E a gente tem muito a fazer sim, mas eu acho que é inegável como a gente conseguiu mudar a nossa profissão nos últimos anos. A gente, mais uma vez, registramos as nossas propostas, nossa chapa é compromisso farmacêutico, não é à toa. Nós concluímos com muito louvor, Zena sempre fala sobre isso, tudo a gente prometeu e cumpriu na última gestão. É bom a gente estar atento, eu sempre falo sobre isso. Prometer é muito fácil. Nós temos resoluções a cumprir. Então, a gente precisa prometer o que a gente realmente pode fazer na prática, o que é plausível, o que é palpável, o que é atribuição do Conselho. Hoje nos cobram, na semana nos perguntaram se a gente vai diminuir a carga horária, eu falei que eu jamais prometeria e registraria isso em cartório. Existe essa questão, que muitos querem prometer algo que nem é possível, né? Sim, é uma diferença muito grande de atribuição, né? A gente conseguiu avançar muito, eu sempre digo, a gente não pode agora retroceder. Hoje o estado do Rio de Janeiro é o mais avançado, sem dúvida nenhuma, na área de farmácia clínica, de prescrição. A 586 tirou o farmacêutico daquela situação de apenas ser um dispensador de uma caixinha do medicamento. Hoje a gente tem um profissional de saúde atuante. O Rio de Janeiro hoje tem profissionais de referência
assim, nos últimos 3, 4 anos, e eu preciso dizer que isso partiu de uma visão muito grande do nosso presidente. E o que a gente pretende é continuar desenvolvendo cada vez mais esse segmento, cada vez mais essa área. A gente conseguiu nos últimos 1 ano e meio, nos últimos meses, fazer cursos e capacitação em todos os segmentos. Indústria, análises clínicas, logística, da qual você faz parte, farmácia comunitária. Temos agora na área também do farmacêutico empreendedor. Essa, inclusive, é uma das nossas propostas, é investir cada vez mais nesse colega. Se o nosso projeto, a nossa visão é a farmácia do farmacêutico, vamos investir cada vez mais nessa área. Então, o que a gente pretende é cada vez mais estar do lado do profissional. E com as questões das câmaras técnicas, eu percebo que ela se ampliou mais nessa gestão, né? Foi criado mais câmaras técnicas. O que você tem a dizer isso? Qual é a contribuição disso para os colegas farmacêuticos? Nas câmaras técnicas, a gente tem tido a oportunidade de conhecer e de se surpreender com cada vez mais colegas em cada área. Tive o prazer de ter grandes surpresas. A gente vê hoje várias câmaras realizando eventos. O evento da indústria foi excelente, assim como o nosso fórum de prerrogativas partiu de uma comissão de direitos e prerrogativas que conseguiu desenvolver um evento que a gente pôde trazer várias entidades para conversar. A nossa comissão parlamentar vem buscando cada vez mais, junto às entidades representativas, junto a alguns parlamentares, nós nos reunimos, eu, Zé Roberto e os demais membros, buscando algumas alterações nas resoluções, nas leis, no intuito sempre de melhorar a qualidade de vida e de trabalho do nosso profissional. Isso é uma inovação, é uma mudança de paradigma. Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, hoje, qualquer coisa que esse colega traga para nós, leve ao conselho, como o Zé Roberto mencionou, tudo que for dentro da legalidade, a gente vai buscar viabilizar e vai buscar resolver. E agora, para finalizar, eu gostaria das considerações finais para os farmacêuticos do Rio de Janeiro. O Grupo Compromisso Farmacêutico está mais junto do que nunca e estaremos juntos o tempo todo trabalhando pela melhoria da qualidade do serviço prestado pelo Conselho de Farmácia aos farmacêuticos. E gostaria de lembrar a todos que eu agora, inclusive, vou ter muito mais tempo do que tinha, já que eu estou aposentado pelo Ministério da Saúde. Isso vai me possibilitar ficar mais no conselho e atendendo cada vez mais as pessoas e ouvindo e trabalhando por vocês. Pode contar comigo. Prezados colegas farmacêuticos, eu quero que vocês saibam que é uma honra participar desse processo e poder participar da gestão do Conselho Regional de Farmácia do nosso estado, e tenho a certeza que esse grupo vai fazer de tudo para que você tenha uma participação também efetiva nessa gestão. Muito obrigado. Colegas farmacêuticos, eu estou aqui realmente acreditando em vocês, na confiança que vocês vão dar de voto, não só para mim, mas para toda a Chapa 1. Por quê? Porque eu acredito que nesse momento é um momento de grande transformação da profissão farmacêutica. A gente tem grandes mudanças que estão vindo aí. A gente vai ter um crescimento muito grande da farmácia clínica, da farmácia estética. A gente vai ter realmente grandes dificuldades e grandes lutas, até com algumas outras profissões. Para isso, eu preciso, e não só de mim, mas também de todos vocês. Colega farmacêutico, alguns princípios são e continuarão sendo norteadores na nossa gestão, como ética, responsabilidade e transparência. Continuaremos observando as normas do TCU, as resoluções do CFF, e peço a você, confie no nosso grupo, confie em mim para presidente. Nós estamos aqui, o nosso compromisso é com o farmacêutico, é com a classe, acima de tudo, acima de tudo. Vote em mim, vote na nossa chapa, nós somos do bem, nós somos Chapa 1.